Olá, meninos, boa tarde. Então, hoje eu venho trabalhar com vocês a respeito do módulo F1, né? Que é sobre a classificação geral dos seres vivos, a taxonomia sistemática. Eu vou pretender trabalhar de uma forma mais rapidinha, porque depois, ao final da aula, vocês terão acesso, no caso, a um material onde vocês mesmos construirão um quadrograma, tá bom? E aí vocês, então, podem fazer discussão ou no grupo do WhatsApp, ou no grupo lá do Face, ou até mesmo no Google Sala de Aula. O interessante é que vocês façam, porque eu acho que essa é a parte mais complicadinha de todo o módulo, né? Você conseguir compreender como organizar um quadrograma, ok? Então, de um modo mais geral, resumindo, né? Nós teremos uma aula um pouco mais rápida, tá bom? E aí depois, então, vocês poderão partir para a atividade, tá? E aí, dentro dessa atividade, então, vocês colocarão em prática o que foi passado aqui na aula, tá bom? Então, gente, nossa aula, ela é sobre, como eu falei para vocês, a classificação geral dos seres vivos, né? Então, nesse caso aqui, ele vai contar um pouquinho da história e tudo mais, sobre, então, de como surgiu essa classificação, né, gente? Que não foi da noite para o dia. Ah, acordei e agora já temos uma classificação de todos os seres vivos. Não, foi algo gradual, separando, por exemplo, os animais aquáticos dos terrestres ou dos aéreos, por exemplo, para chegar na classificação que hoje nós trabalhamos, né? Então, foi algo de evolução, né? Foi uma evolução com base nos conhecimentos sobre os seres vivos de uma forma geral, né? Da biodiversidade como um todo, tá bom? Então, gente, quando eu trabalho com classificação dos seres vivos, eu sempre trabalho com sistemática ou taxonomia, tá bom? Aonde a sistemática, gente, é justamente inventariar, ou seja, descrever e classificar toda a biodiversidade, então, tá bom, existente, e também, como aqui até o próprio slide diz, descrever um grau de parentesco entre as espécies. Essa é a sistemática, então eu dizer o passo a passo evolutivo, por exemplo, daquela espécie e também dizer qual é a relação dessa espécie com as demais que apresentam as mesmas características, né? E aí tem, de modo geral, a taxonomia como que seria a descrição realmente e a classificação dessas espécies. Então, a taxonomia e a sistemática, elas andam juntas, tá bom? A taxonomia descreve, classifica, perdão, e a sistemática, então, ela permite esse inventário, né? Descrever de uma forma geral, tá? E ainda existe a filogenia. A filogenia, ela é um pouquinho diferente. A taxonomia só descreve a classificação e a relação de parentesco. Já a filogenia, ela envolve a taxonomia mais as relações evolutivas, ok? Então, aonde realmente se aplica os cladogramas, que justamente tem como objetivo olhar a espécie atual e buscar seus ancestrais, então, e também determinar esses parentescos, tá bom? Então, de uma forma geral, tanto sistemática quanto taxonomia e filogenia tem como objetivo a classificação dos seres vivos em categorias, tá bom? Para que possam ser referidas, ou seja, para que possam ser utilizadas, então, em uma conversa comum, né? Por exemplo, não fique várias informações pertinentes àquele animal ou àquela espécie, mas que cada um dos indivíduos da conversa fale um idioma diferente. Não, tem que falar o mesmo idioma para compartilhar informações. Então, de uma forma geral, esse é o objetivo, então, eu gerar uma conversa harmônica, ou seja, uma linha de raciocínio, então, diretiva e no mesmo olhar, posso dizer assim, tá? Bom, e aí, gente, como a sistemática realmente você detalhar todas as características, né, da biodiversidade, então tem algumas atribuições que devem ser seguidas. Então, podemos enfatizar três. Primeiro, agrupar os organismos, tá bom? Conforme suas características estruturais importantes, tá?
Por exemplo, presença de ossos, presença de, deixa eu ver, presença de líquido amniótico, alguma coisa assim, tá bom? E sua história evolutiva, tá? Depois de agrupar, batizar as espécies com nomes científicos, ou seja, dar um nome a essa espécie, ou por conta de uma característica diferente, né? Um grupo de enzimas, alguma coisa assim que aquela espécie recebe, ou em homenagem a alguma pessoa, ou algo assim, né? E também, por último, a sistemática busca entender os processos responsáveis pela diversidade biológica, ou seja, a característica evolutiva e o grau de parentesco, tá bom? Então, isso são atribuições que a sistemática, então, atua, tá? E aí, antes de falar sobre a nomenclatura e tudo mais, vamos voltar um pouco no passado, né? Vamos ver o histórico evolutivo dessas classificações. Então, como eu falei lá no início, no primeiro momento, como é que nós chegamos atualmente nessa classificação de 5 reinos e 3 domínios, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira classificação foi de Aristóteles, onde ele classificou animal e vegetal, ok? Mas ele também não ficou somente nisso. Ele classificou também os seres aquáticos, terrestres e os animais, né, no caso, aquáticos, terrestres e os aéreos, né? Então, ele classificou justamente por essa questão de habitat. Teve outros também que classificaram de acordo com o interesse com os seres humanos, ou seja, aqueles que seriam importantes para o ser humano, para a sua alimentação, aqueles que seriam desnecessários, como animais peçonhentos, venenosos e tudo mais, tá bom? Mas essa classificação não foi tão aceita quanto a de Aristóteles, aonde separou o que era animal e o que era vegetal das plantas, né? Aí, em 1866, houve uma nova classificação, a de Haeckel. Haeckel. Eita, que quase não sai. Haeckel. Agora saiu, tá bom? Ele, por sua vez, separou os seres vivos em 3 grandes grupos, tá bom? O reino protista, tá? Esse reino protista, então, englobava as bactérias, as algas, os fungos e os protozoários, e o reino vegetal e o reino animal, tá bom? Então, ele conseguiu separar esses 3, ou seja, colocar mais um grupo aqui. Então, como a gente pode observar, de 2 reinos, por exemplo, de Aristóteles, e aqui até está Linneu, para 3 reinos, né, de Haeckel, ok? Incluindo dessa forma os protistas juntos, tá? Que antes não tinha. Depois veio a classificação de Copeland, tá? De 1956. Copeland, por sua vez, já adicionou mais um reino, que foi o reino Monera, né? Incluindo, então, ali as bactérias e também as cianobactérias. Então, nesse caso, ele adicionou mais um reino, né? Que são estruturas mais simples, que seriam Monera. Continuou com os protistas, onde retirou essas bactérias, o reino plant e o reino animal, tá bom? O reino plant, gente, ele também pode ser chamado de metáfita, né? Metáfita, isso. E o reino animal metazoa, tá bom? Então, vocês podem encontrar esses sinônimos, metáfita e metazoa, para reino então, vegetal e animal, respectivamente, quando eu trabalho com a terceira classificação, a de Copeland, tá bom? Depois, em 1964, teve a quarta classificação, a de Whittaker, ou Whittaker, né? Whittaker. O Whittaker, então, incluiu mais um novo reino, tá? Que foi o reino fungi, ou seja, 5, então, reinos, que hoje em dia até a gente trabalha com eles, né? O reino fungi, onde engloba, então, todos os seres vivos, unicelulares e pluricelulares, heterotróficos, que, como é que eu posso falar para vocês? Que apresentam grande diversidade biológica, entre eles decompositoras, né, utilizadas também na agricultura, na indústria alimentícia, etc. Né? Até mesmo causadores de doença, que a gente já até trabalhou. Depois, ainda manteve o reino Monera, tá bom? O reino Monera já seriam seres procariontes, ou seja, seres com uma constituição celular pobre de membranas, né?
O único reino que teria essa característica procarionte é o reino Monera. Bom, nesse caso, envolve tanto os seres aeróbicos quanto anaeróbicos, tá bom? E autotróficos ou heterotróficos, ok? Nesse caso, gente, engloba também as cianobactérias, tá bom? E as bactérias como um todo. Aí tem o reino protista, que antigamente era chamado de protista mesmo, que envolvia os protozoários e as algas, mas as algas unicelulares, tá bom? Então, se eu for considerar as características, seriam seres unicelulares e eucariontes, né? Podendo ser tanto protozoários heterotróficos, quanto as algas unicelulares autotróficas, tá bom? Aí depois, então, em 1988, surgiu uma nova divisão, né, uma nova adaptação, onde as algas as algas pluricelulares, as algas maiores, foram incluídas também no reino protista. E aí ele passou de ser chamado protista para protoctista, onde envolve todas as algas, tanto as unicelulares quanto as pluricelulares, e também os protozoários, tá bom? Mas aqui nessa classificação de 1964, as algas que estavam presentes no reino protista eram apenas as unicelulares, tá bom? Então, o reino protista envolvia os protozoários e as algas, ambos indivíduos unicelulares, os protozoários heterotróficos e as algas autotróficas. E depois de 1988, então, esse reino ganhou também, foi atribuído a esse reino as algas pluricelulares autotróficas, sendo agora chamado de reino protoctista, tá bom? Ainda manteve-se os reinos animais, animalia e plante, né? O reino plante, então, ele envolve as plantas, os seres autotróficos, fotossintetizantes, né? E o reino animalia, então, engloba todos os seres vivos, né? Tanto multicelulares, engloba, perdão, todos os seres vivos multicelulares, heterotróficos, né? E eucariontes, tá bom? Então, esse seria nossa classificação mais bem aceita atualmente, incluindo também depois dos 3 domínios, tá bom? Então, o reino fungi são são os fungos, né, que podem ser leveduriformes ou filamentosos, eles são heterotróficos, uni ou pluricelulares. O reino monera, o reino fungi ainda nós podemos citar a característica de serem eucariontes, né? O reino monera, ele por sua vez é um reino constituído de células simples, células procariontes, e envolve todas as bactérias, incluindo as cianobactérias, né? Essas células, esses seres procariontes, eles podem ser heterotróficos ou autotróficos. O reino protista, por sua vez, também é eucarionte, né? Assim como o reino plante, o reino animalia. Nesse caso, no reino protista, eu posso ter seres heterotróficos, que seriam os protozoários, e autotróficos, que seriam as algas, todos eles unicelulares. Posteriormente, entrou as algas pluricelulares e esse reino passou a ser chamado de protoctista, tá bom? O reino plante, então, seriam as células, seriam as plantas, elas são autotróficas, são eucariontes, né? E também são multicelulares. E o reino animalia, que muda em relação ao reino plante, é que eles são heterotróficos, né? Mas também são eucariotos e multicelulares, tá bom? E aí, em 1958, gente, o Carl von Linneu apresentou a 5ª categoria, tá bom? De taxonomia, tá? Onde ele inclui o reino, a classe, a ordem, o gênero, a espécie, de acordo com o grau de parentesco. Então, como é que ele destrinchou melhor os reinos? Os reinos estavam ali muito vagos, né? Imaginem só, no reino plante, eu ter só seres autotróficos, multicelulares e eucariontes. Eu precisava de uma classificação melhor. Aí entrou a classificação de Linneu, onde ele classifica de acordo com o grau de parentesco, de semelhança, envolvendo o reino, aí vem
classe, ordem, gênero e espécie, né? De acordo com a similaridade e o grau de parentesco, como eu falei. Já as categorias, por exemplo, filo, tá? Que normalmente ela vem posteriormente, ou família, e até mesmo os três domínios, eles foram criados posteriormente à classificação, então, a classificação de Linneu, né? A quinta categoria taxonômica. Bom, gente, e de uma forma assim bem objetiva, Linneu considerou a espécie como a unidade de classificação, ou seja, todos os indivíduos com as mesmas características, né, compartilhando as mesmas semelhanças, eles são classificados naquela determinada espécie. Então, essa é a unidade de classificação no sistema Linneu, ok? Não é o reino, e sim a espécie, tá? Aí vem a sexta classificação de Carlo Uese, da década de 70, né, de 1970, onde ele classificou, então, os seres em três domínios, ou seja, anteriormente aos reinos veio anteriormente aos reinos vieram, então, os domínios. Como é que eu posso falar? Assim, ficou estranho, né? Anteriormente aos reinos, foram classificadas as espécies, então, em três domínios, de uma maneira mais geral, de acordo com o RNA ribossômico, ou seja, aquele RNA, então, capaz que está presente nos ribossomos e participa da síntese proteica. Então, esse RNA ribossômico, ele apresenta um certo grau de familiaridade, tá? de reprodução de suas sequências. Então, o que aconteceu? Carl, ele pegou e separou as espécies de acordo com a similaridade desses RNAs ribossômicos em três domínios. O domínio Archaea e o domínio Bactéria, onde são todos os seres procariontes, e o domínio Eucária, onde seriam os seres eucariontes, tá bom? Então, ele considerou que a partir desse momento nós teríamos um ancestral comum para todos os três domínios, mas que a partir desse ponto eles foram evoluindo, mantendo até uma certa semelhança entre as espécies do Archaea, tá bom? Com o seu RNA ribossômico, do domínio bactéria e do eucarioto também, ou eucária, tá bom? O domínio Archaea envolve aquelas bactérias mais extremistas, né? As metanogênicas, tá? Que vivem no pântano, que liberam metano, as termófilas, né? De questão de temperaturas, e halófitas de salinidade. Já o domínio bactéria envolve as eubactérias realmente, né? Aquelas bactérias, então, que estão presentes, então, no nosso meio, que são causadoras de doenças e participam, então, da nossa microbiota da pele, intestinal, etc., né? E o domínio eucariota, ou eucária, envolve todos os seres eucariontes, protistas, fungos, animais e vegetais, tá? Todos esses aqui compartilhando a característica do seu RNA ribossômico, né? Aqui também, e nesse caso aqui também, tá bom? Aí depois, então, vem a última classificação, onde, na verdade, não foi nenhuma classificação, e sim uma adaptação, tá bom? Onde o reino Monera, por exemplo, ele foi dividido em dois sub-reinos. O bactéria, que envolve as eubactérias, e o sub-reino Archaea, que seria as arqueobactérias. E o eucária, então, sofreria aquela modificação que eu expliquei para vocês. O reino plant perderia as algas, então, pluricelulares, e essas algas passariam para o reino protista, que agora seria chamado de reino protoctista. De uma forma geral, de todas essas adaptações que aconteceram, que foram sugeridas em 1988, somente essa parte do reino protoctista é que foi aceita, né? Hoje em dia, o reino Monera, ele tem suas divisões e tudo mais, mas existe o predomínio dos domínios, né? Os domínios, os 5 reinos,
e a classificação de Linneu, né, de acordo com o reino, né, com a família, com o filo, com a espécie e tudo mais. Tá bom? Então, retornando a falar sobre as categorias taxonômicas de Linneu, como eu falei anteriormente, ele organizou então as espécies em táxons, ou seja, em grupos de grau de parentesco, de familiaridade, aonde o reino então seria o ápice, o mais alto, né, grau, o mais diversificado, a categoria mais diversificada de seres seria o reino, aonde ele afunilaria para os filos, aonde seria um conjunto de classes, então, com alguma característica semelhante, seja sistema de locomoção, de reprodução. Depois, organizaria para classe, ordem, família e gênero, cada vez para conjunto de grupos mais semelhantes. Por exemplo, o filo seria um conjunto de classes semelhantes. Já a classe seria o conjunto de ordens semelhantes. Estão vendo que vai cada vez afunilando mais, né? Até chegar ao táxon espécie, que é o conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas, né, que não estão presentes em outras espécies, ou seja, aquelas características somente daquele determinado grupo, ou seja, que hoje em dia está tão impregnado, né, daquela determinada espécie, tá bom? Bom, aí essas taxonomias de Linneu, né, essa classificação taxonômica de Linneu, pode ser lembrada através de um macete, né? Ou seja, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, são aqui 7, né? 7 classificações que podem se tornar confusas quando vocês forem colocar no papel. Então, tem esses macetezinhos aqui que vocês podem utilizar. Por exemplo, olha só, é meio assim estranho, né? Mas vai saber. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, essa frase aqui, ela garanto que vocês não esquecerão, porque, poxa, né? Que coisa mais nojenta. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente ainda, né? Então, é um macete, assim, bem atípico e bem válido para vocês gravarem. Onde o rato, o R de rato é do reino, o F do frito é o filo, o C do com é a classe, o orégano, o O do orégano seria a ordem, tá bom? O F seria do fica, seria da família, o G do gostoso seria o gênero, e o E de experimente seria a espécie. Então, aqui seria todo o sistema de classificação biológica em um único macete, como é que é? Culinário, né? Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Meio doido, mas vai saber, né? E ainda tem o segundo macete, se vocês quiserem, né? Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Então, vocês podem também trabalhar com esses macetes, tá bom? Bom, gente, aí entendido então a classificação, tá? Sobre a evolução, sobre os domínios e tudo mais, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura, ok? A nomenclatura, então, ela foi utilizada, como eu falei lá no início, em relação a uma mesma conversa, né? Para saber ter uma direção apenas da conversa e tudo mais. Então, essa nomenclatura científica, ela utilizou-se, melhor dizendo, ela foi utilizada para que todos falassem o mesmo idioma, né? Na hora de falar sobre os animais, sobre os seres vivos, sobre a biodiversidade, tá bom? E normalmente, ou seja, e essa nomenclatura, ela trabalha com os nomes em latim, tá bom? Ou numa versão latinizada, com palavras, ou palavras que pretendem, ou palavras, né? Uma versão latinizada da palavra ou das palavras que pretendem utilizar, perdão, tá bom? Bom, então, de acordo com o que a gente viu, nós temos diferentes classificações de taxonomia, né, de táxons, de acordo com o Linneu. Onde a mais importante, que é a principal, é a espécie. Então, quando a gente fala de espécie e na sua nomenclatura, ela sempre será binominal, tá bom? Então, ela tem 2 nomes, onde o primeiro nome se refere, gente, ao gênero,
e o segundo nome realmente refere-se à espécie em si, tá? Ou seja, por exemplo, Homo sapiens. Homo é o gênero que caracteriza aquelas determinadas características, então, daquele grupo, daquele gênero. Já Homo sapiens é a espécie humana, ou seja, nós, indivíduos, então, que compartilhamos as mesmas características e que não estão presentes em nenhuma outra espécie. Esse seria a espécie Homo sapiens, tá bom? Como é que se escreve, gente? Olha, se escreve da seguinte maneira. Sempre deve ser escrito em itálico ou sublinhado, ou e sublinhado. Então, se vocês forem escrever à mão e não tem como sublinhar, né? Então, vocês escrevam, ou não tem como colocar em itálico. Então, você sublinhe. Vocês podem escrever de uma ou de outra maneira, ou ambas juntas, né? Bom, então, nomenclatura da espécie sempre binominal. A primeira letra do gênero, ela sempre será maiúscula, tá bom? Ou seja, vocês nunca podem escrever essa letra aqui como minúscula, porque se refere-se ao gênero. Já a segunda letra, né, refere-se, perdão, ao nome específico, ou seja, à espécie específica, a segunda palavra. Nesse caso, a segunda palavra, ela vai ser toda em minúscula, né? Não vai ter essa separação de letra maiúscula e minúscula, tá? Então, na espécie humana, nós temos o Homo sapiens como o nome latinizado, nomenclatura. O cachorro é Canis familiaris, o gato Felis catus, o milho Zea mais, tá bom? Então, são esses os nomes científicos para essas espécies que nós temos o nome popular de espécie humana, cachorro, gato e milho, tá bom? Bom, algumas espécies ainda adquirem uma subespécie, por exemplo, uma mitocôndria diferente, né? um cinetoplasto diferente, uma cor do bico, vamos ver o que mais. É uma forma um pouquinho diferente da semente, então ela não se enquadra mais em uma mesma espécie, mesmo que as funções sejam idênticas. Então criou-se uma subespécie. Subespécie, gente, ela é trinominal, ou seja, 3 nomes: gênero, o nome específico da espécie e depois o nome da subespécie, tá bom? Então, quando eu falo de subespécie, eu estou falando de 3 nomes, aonde vem primeiro o gênero, depois vem a espécie e depois vem a subespécie. Como, por exemplo, aqui a cobra cascavel brasileira. Ela é diferente das outras cobras cascavéis? Pouca coisa, mas não a ponto de criar outra espécie. Então, cria-se uma subespécie, tá bom? Que é Crotalus terrificus terrificus. Vocês podem ver que os dois últimos nomes, tanto a espécie quanto a subespécie, receberam a mesma nomenclatura, mas isso já diz que não é mais uma espécie apenas, e sim nós estamos falando da subespécie cobra cascavel aqui do Brasil, tá? Por exemplo, aqui nós temos os pinheiros negros, austríaco, turco e da Crimeia. Então, eles apresentam as mesmas características, só que em regiões diferentes. Então, as adaptações dele para o clima são diferentes. Por isso que o austríaco é Pinus nigra nigra, o turco é Pinus nigra caramanica, e da Crimeia é Pinus nigra palasiana, tá bom? Ou seja, subespécie, 3 nomes e tudo separadinho, bonitinho, só o gênero, letra maiúscula, tá? Nós temos ainda o subgênero. O subgênero normalmente é trinominal também, aqui não está ilustrado, mas são 3 nomes aonde o subgênero, diferente da subespécie que fica lá no finalzinho, ele fica entre o gênero e a espécie e ainda fica entre parênteses. Então é gênero, subgênero e espécie. E aí o subgênero fica entre parênteses, tá bom? Ainda na nomenclatura, alguns nomes eles podem ter o gênero e seguido de SP ou SPP, tá? Que não é só um erro, um acréscimo ou uma retirada de uma letra, não é um erro de escrita, e sim
é quando eu não sei qual é a espécie do gênero que estou falando. Então, eu generalizo todas as espécies e, em vez de colocar somente o nome do gênero, utiliza SP ou SPP. Porém, eles são utilizados em momentos diferentes, tá bom? Ou seja, quando eu falo de polistira, que são os caramujos, né, com essas conchas aqui bicudinhas e nem coloridinhas, brancas, né, nem com essas conchas aqui todas lindas, nós podemos observar que cada concha delas é uma espécie diferente. Então, eu utilizo SP ou SPP, dependendo do que você quer falar. Por exemplo, quando eu quero falar uma espécie qualquer dentro daquele gênero, eu utilizo o SP, tá bom? Ou seja, aqui, Polistira SP, significa que eu estou falando de uma única espécie específica desse gênero, mas eu não sei qual é, por exemplo. Eu sei que ela está lá, mas eu não sei como chegar a ela, entende? Eu não sei como diferenciá-la, mas é aquela espécie ali. Eu só não sei o nome da espécie em si, mas eu sei do gênero. Então, eu utilizo o SP. E o SP ele é escrito em minúsculo, tá bom? Não é itálico, não é grifado, nem nada. O SPP, já por sua vez, envolve várias espécies, então, daquele gênero. Então, Polistira SPP envolve um grupo de espécies daquele gênero, tá bom? Também, assim como o termo SP, ele é escrito em minúsculo, também não é itálico e nem grifado, tá bom? Já nas demais ordens, gente, perdão, nos demais táxons, né, além depois da espécie e do gênero, a nomenclatura já é uninominal, tá bom? Normalmente a inicial também em maiúscula e latim, só que nesse caso não é necessário muito no itálico, nem não é necessário o itálico nem o sublinhado, tá bom? Ou seja, a família, como por exemplo dos gatos, é Felidae, tá? Tem o sufixo dai, ou sufixo ae, perdão, tá bom? Tem o sufixo ae, tá? Dos cães, Canidae, das leguminosas, Fabaceae, das rosas, Rosaceae. Então tem, né, todo esse sufixo aí, tá bom? Aí depois vem a ordem, olhem só, dos carnívoros, tá vendo? É uma característica agora que envolve a família dos gatos, dos cães, urso, qualquer animal carnívoro, né? Dos primatas, que envolve a família dos homens, dos chimpanzés e tudo mais, tá? Aí a classe, por exemplo, as classes dos mamíferos, todos eles, então, todos os animais que se enquadram nessa classificação, né? Nos répteis ou anfíbios. E aí depois vem o filo, tá ok? E por último, os reinos, né? Animalia, plante, fungi, né? Bactéria, monera, perdão. Reino bactéria não existe. O que existe é o domínio bactéria. Então, reino ao reino protista, protoctista e o reino monera, que não estão aqui citados, tá bom? E aí, gente, veio agora até, depois é falado até de uma classificação moderna após Charles Darwin, tá bom? Após a teoria evolutiva. Então, segundo Darwin, a diversidade dos seres vivos era resultado de um processo de evolução biológica de uma espécie ou das espécies, de um modo geral, que foram se evoluindo, né? Que foram evoluindo, surgindo várias outras espécies distintas. Então, a partir disso, a sistemática ela passa a se preocupar não só com a classificação, ou seja, organizar os seres vivos em determinados grupos, mas também em explicar todos os processos responsáveis pela diversidade da vida, através, então, do processo evolutivo e parentesco. Surgindo assim o conceito filogenia, tá? Ou seja, a filogenia, como eu posso falar, é o estudo, então, dos filos, não é bem assim dos filos, mas das características entre organismos, tá bom?
que apresentam uma mesma história evolutiva, ou seja, as diferenças e semelhanças de indivíduos, de seres vivos que apresentam o mesmo ancestral, né? Apresentam um ancestral em comum, tá bom? Então, de acordo com Darwin, ainda sobre o conceito de filogenia, duas espécies que possuem um ancestral mais recente devem apresentar maior semelhança entre si do que comparado a outras espécies também cujo ancestral ele seja mais antigo. Por exemplo, humano e chimpanzé, eles têm um ancestral em comum mais recente do que o humano e o gorila. Então, o humano e o chimpanzé eles são mais semelhantes entre si do que o humano e o gorila, né? Se for considerar isso, tá? E aí vem as árvores filogenéticas, ou também chamadas de cladogramas, gente, que nada mais são do que diagramas para representar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies, aonde a parte inferior é o passado e a parte superior, o ápice, é o presente. Então, isso aqui seria o tempo evolutivo, aonde cada ponto superior, então, ou cada letra, né, superior seria destinado a uma única espécie. E aí, de acordo com a evolução, essas espécies vão formar os cladogênese, né? Que seria esses ramos aqui, tá? Que também podem ser chamados de cladogênese, tá bom? Entre uma bifurcação e outra, existe um nó de ancestral. Esse nó de ancestral aqui significa um nó de ancestral. Existe um nó ancestral, demonstrando que para surgir, por exemplo, as características do grupo D e do grupo E, existia um ancestral em comum para ambas. E aí assim vai retroagindo, então, até chegar ao nó, então, primitivo, né, o primeiro nó, aonde permite distinguir que a partir daquele ancestral comum surgiu várias espécies de acordo com o processo evolutivo, tá bom? Então, só para reforçar, cada nó ele representa então a diversificação da cladogênese, ou seja, da bifurcação das espécies, a partir de um ancestral em comum, tá bom? Então, gente, aqui tem a explicação então mais clara, sem envolver nada, né? Aonde nós temos aqui a anagênese e o tempo, né, evolutivo, aonde as partes terminais seriam as espécies atuais e a raiz seria o ancestral, tá bom? Aonde cada nós, como eu falei, nós terminais seriam as espécies atuais e os internos, então, que seria aqui, para cada nó onde surgiu uma nova cladogênese, seriam os ancestrais comuns que, por sua vez, já foram extintos, tá bom? E cada nó, então, ele promove uma divisão dicotônica, ou seja, ele divide em duas espécies. Então, a partir de um ancestral comum, surgem duas novas espécies que vão evoluindo até as espécies atuais. Então, se nós formos observar aqui, desse ancestral comum aqui na raiz, sofreu a primeira cladogênese, aonde essa espécie aqui nova, ela continuou a evoluir, né, originando as espécies atuais A, B, C e D, e essa espécie aqui, ela manteve-se, originando a espécie atual conhecida como X, tá bom? Aí aqui, gente, então nós temos um exemplo de um cladograma, tá? Onde seria observado aqui o tempo, né? A evolução, mais ou menos de milhões de anos atrás, e o ancestral em comum, a raiz, tá? Que seria o ancestral dos cordados, surgindo assim os ostracodermos, tá bom? Que já foram, inclusive, extintos, né? Esses ostracodermos, então, evoluíram para duas espécies, os placodermos, tá? E os peixes sem mandíbula. Vocês podem observar que esse aqui não sofreu mais nenhum processo evolutivo, né? Perdão, ele não sofreu mais nenhuma bifurcação, nenhuma cladogênese. Já os placodermos, então, eles sofreram uma nova evolução, surgindo os acantodianos, tá? E os peixes cartilaginosos. Os acantodianos evoluíram para os anfíbios primitivos
e também evoluíram para os peixes ósseos, né? Surgiu duas novas espécies. Já, por sua vez, os anfíbios primitivos, eles evoluíram para os répteis primitivos, tá ok? E os anfíbios, né? Que não evoluíram mais depois disso. Os répteis primitivos, por sua vez, eles se dividiram, então, eles evoluíram a répteis, aves e mamíferos, né? Aqui nem tá um ancestral em comum dos répteis e das aves, mas existe porque a gente pode observar aqui que houve um novo nó. Então, aqui nós temos desde peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, o único ancestral comum que seria os ancestrais dos cordados. Então, podemos observar que a partir de uns animais aquáticos, continuou-se então os animais aquáticos, cartilaginosos ósseos, evoluíram também para répteis, anfíbios, aves e mamíferos, ok? Então, essa era a aula que eu queria trabalhar com vocês hoje. E aí, junto com esse material, estarei enviando, então, uma atividade sobre cladogramas, onde vocês terão que construir o seu próprio cladograma, tá?